Olá pessoal, professor Ricardo aqui, dando continuidade às nossas videoaulas sobre o período contemporâneo da história geral. Nós falávamos sobre a Primeira Guerra Mundial e como ela influenciou, como o imperialismo leva à Primeira Guerra Mundial, como a Primeira Guerra Mundial leva os Estados Unidos a assumirem a posição de liderança do mundo capitalista e vê surgir também a União Soviética a partir da Revolução Bolchevique de 1917, né? Muito bem. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Aí, como sequência, vamos assinalar aqui um outro fato histórico relevante. Lá em 1929, acontece o famoso crack da Bolsa de Nova York. O que é isso? O mundo capitalista liderado pelos americanos vê um desenvolvimento acelerado de forma nunca vista, porque praticamente toda a Europa estava sendo reconstruída pela indústria americana. Capital americano, empresas americanas, enfim, até parte da mão de obra. E a própria indústria americana acabou fornecendo produtos para essa Europa que estava em reconstrução, produtos básicos. Roupa, sapato, pasta de dente, sabonete, enfim, produtos básicos, porque a Europa, como estava destruída pela guerra, levaria algum tempo até poder reorganizar a sua produção. Isso fez com que os Estados Unidos se desenvolvessem economicamente de forma gigantesca, né? Assumindo assim uma posição de destaque nesse mundo do capital. Muito bem. Acontece que ao longo dessas primeiras décadas, né, de 1918 até 1929, a Europa vai se reconstruindo. Ela vai se reconstruindo, cada país a país, com a ajuda dos Estados Unidos, ou não, ela vai se reconstruindo, inclusive começa a reconstruir a sua própria indústria, o seu próprio mercado, passando a depender cada vez menos dos serviços e dos produtos que vinham dos Estados Unidos. Só que o mercado americano não se preparou para isso. O mercado americano continuou investindo no crescimento da produção como se a Europa fosse ficar eternamente vinculada ao mercado americano. Mas o velho continente foi se reconstruindo e passou a não precisar mais dos serviços americanos. Então, de uma hora para outra, claro que não foi tão rápido assim, mas gradativamente a Europa passou a não precisar mais dos serviços americanos. Chegou um ponto que essa indústria americana que tinha investido muito, que tinha crescido, que tinha investido em fábrica, tinha contratado, tinha investido em matéria-prima, simplesmente passa a não ter mais para quem vender, passa a não ter mais aquele mercado. Isso faz com que o mundo capitalista, a partir dos Estados Unidos entre em colapso. Então você tem uma queda vertiginosa no valor das empresas que uma ação que valia, por exemplo, $100 num dia passou a valer 20 centavos no outro dia, nada, destruiu a economia americana, né, numa questão de dias. Isso levou à falência de muitas empresas, levou a um desemprego terrível, levou inclusive a um suicídio, altos índices de suicídio, tanto na classe burguesa como na classe trabalhadora. Foi realmente um caos para o mundo capitalista. Enquanto isso, outros países como o Brasil, que tinham fortes ligações comerciais com os Estados Unidos, também sofreram. No caso do Brasil, por exemplo, era um grande vendedor, um grande exportador de café para os americanos, que passaram a não comprar mais o café brasileiro, o café produzido no Brasil, porque não tinham, enfim, estavam com sérios problemas para organizar as suas próprias finanças. Então, outros países como o Brasil, citando como exemplo, mas centenas de outros países que estavam ligados ao capitalismo americano, também sofreram com esse crack de 29, com essa queda na Bolsa de 1929, levando também a desemprego, levando também a falência nesses outros países. Então não só os americanos sofreram, eles talvez tenham sofrido mais, mas de maneira como um efeito de onda, né, quando você joga uma pedrinha no rio, esse efeito de onda também atingiu outros países.
do mundo capitalista. Enquanto isso, a União Soviética se desenvolvia economicamente, militarmente, culturalmente, politicamente, e não sofreu abalos com o crack de 29. Por quê? Porque a economia de nenhum dos países do bloco soviético era baseada nesse mundo capitalista, era vinculada ao mundo ao mercado americano. Então não sofreram com o crack de 29. Isso foi uma grande vitrine para o resto do mundo. Falou, olha, parece que esse tal de socialismo aí dá certo, porque essa crise que nós estamos enfrentando aqui, eles não estão enfrentando lá. Então, isso para efeito de Guerra Fria, que eu já vou falar em seguida, provoca pontos, né? Atribui pontos, digamos assim, para a União Soviética. Bom, antes de falar como termina a crise de 29, deixa eu voltar um pouquinho e falar sobre a Guerra Fria, porque lá no final da Primeira Guerra Mundial, ela não tinha começado ainda. Ela ainda não tinha começado. A União Soviética começava a se desenvolver, os Estados Unidos assumiam uma posição de liderança mundial, né? Mas a Guerra Fria propriamente, ela vai começar no pós-Segunda Guerra Mundial. Então a gente volta a tratar dela daqui a pouco, tá? É porque eu citei aqui a Guerra Fria no sentido de dizer a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, que já estava colocada, já estava no tabuleiro da geopolítica mundial, mas ainda não vamos usar o termo Guerra Fria então ainda, só para não confundir daqui para frente, né? Mas havia sim já uma competição entre eles. Muito bem, voltando a 29, como os Estados Unidos saem dessa crise, tiram o mundo capitalista da crise? Com forte intervenção do Estado. Os Estados Unidos, que adotavam como filosofia econômica, como política econômica, o liberalismo, o laissez-faire, laissez-passer, né, lá do liberalismo, deixe fazer, deixe passar, liberdade para produzir e vender, acreditando que, à medida que os governos não interferissem nas economias dos seus estados, seus países, que o próprio mercado se autorregularia, se auto-organizaria e, consequentemente, organizaria toda a sociedade. Bom, eles estavam com bastante liberdade, sim, e destruíram esse próprio mundo capitalista, levando à falência quase todo mundo. Porque, na voracidade de obter cada vez mais lucros, não planejaram adequadamente o que vinha da Europa e levaram o mundo capitalista todo ao caos. E quando eu falo mundo capitalista, eu falo de desemprego, de fome, de miséria, de suicídio, né? De falta de condições para as pessoas. Então isso mexe com a vida de todas as pessoas que estão naquele país. Mesmo que essas pessoas não tenham elas escolhido capitalismo ou socialismo, mas elas moram ali, vivem ali, acabam pagando o preço. A partir daí, o liberalismo foi colocado na gaveta, porque para salvar as economias, o Estado americano teve que meter a mão no bolso, teve que meter a mão no dinheiro público e investir fortemente no próprio mercado para recuperar aquela economia. Ou seja, o Estado americano ele vai investir em construção civil, em infraestrutura, em financiamento para setores médios e populares da população, em financiamentos também para a burguesia, vai financiar também setores da burguesia, ou seja, ele vai pegar o dinheiro público e vai aplicar no Estado. Ele pega, por exemplo, vamos construir uma estrada. Você emprega uma enorme quantidade de trabalhadores, são empregos diretos, você tem empregos indiretos que são ocasionados a partir daí, você tem a venda de materiais, de matéria-prima, de materiais para construção, enfim. Tem toda uma movimentação por trás da construção civil, citando como exemplo a construção civil. Então o Estado mete a mão no próprio bolso, que na verdade é o bolso das pessoas, dos trabalhadores, é o bolso de todo mundo que paga impostos e salva esse mundo capitalista. Ou seja, para quem dizia que o Estado não devia intervir, como os capitalistas diziam, a partir do liberalismo, eles tiveram que pedir a intervenção do Estado, eles tiveram e imploraram pela intervenção do Estado, caso contrário teriam sido destruídos. E muitos foram destruídos. Então ali estava sepultada a ideia de liberalismo. Pelo menos ninguém poderia dizer, sem apelos hipócritas, de que o liberalismo era a solução para as economias mundiais, para as economias dos países, né? Muito bem.
Então, os Estados Unidos começam a sair da crise a partir desse investimento estatal no próprio mercado, e aos pouquinhos os outros países que dependiam da economia americana passaram também a superar as suas crises. Desse episódio fica para nós uma lição muito forte para países como o Brasil, por exemplo, como a Argentina, como o Paraguai, como o Uruguai, que é extremamente perigoso ter uma economia toda baseada na negociação com um único país. Assim como ter uma economia baseada num único produto, num único mercado, porque se houver um problema externo qualquer ou interno que seja, que afete aquela produção, a economia do país inteiro entra em colapso. O Brasil já tinha vivido isso com a cana-de-açúcar, lá no período colonial. O Brasil produzia muita cana-de-açúcar, passou a ser o maior produtor de cana-de-açúcar mundial, só que o Brasil era colônia de Portugal ainda, então essa riqueza não ficou aqui, foi toda para a Europa. Até um ponto que os holandeses, rivais dos portugueses, passam a produzir açúcar na região das Antilhas, em condições climáticas mais apropriadas, e, enfim, passam a oferecer um produto de mesma qualidade, ou até melhor, a custos mais baixos. Então quebrou o mercado português, quebrou o mercado brasileiro. Então o Brasil já tinha de lição lá no período colonial como é perigoso ficar dependente de um único produto, de um único parceiro comercial, vamos chamar assim. Né? Mas aí, novamente, em 1929, né, já no período contemporâneo, já no século XX, o Brasil volta a sofrer um golpe na sua economia, com a queda da Bolsa lá em Nova York. Ficou uma lição, mas uma lição que aparentemente não ficou bem aprendida, né? Porque o Brasil até hoje tem uma economia baseada em poucos produtos de exportação, em poucos parceiros comerciais. Era preciso diversificar mais as formas de produção, diversificar mais o tipo de produto que nós fabricamos, que nós produzimos, para que não ficássemos tão dependentes das economias estrangeiras ou de fatores, por exemplo, climáticos. Se você tem uma economia baseada em commodity, em soja, por exemplo, se tiver um problema crônico aí numa lavoura, numa colheita, você pode ter toda uma economia do país sofrendo dificuldades por conta disso, né? Muito bem, então passamos pela crise de 29, a Europa está em reconstrução, os Estados Unidos são uma grande potência mundial, são uma grande potência, já estão assumindo esse papel, né? É um processo, não é do dia para a noite, é um processo. A União Soviética também está se consolidando como uma grande potência, sobretudo no leste europeu, mas influenciando países no mundo todo. Somados esses fatores, essa tensão entre Estados Unidos, União Soviética, a Europa vem num processo de reconstrução. A Europa vem num processo de reconstrução, a Europa é muito endividada, os países muito endividados, sobretudo a Alemanha, que foi a derrotada na Primeira Guerra Mundial, a grande derrotada, teve que pagar indenização aos seus rivais, teve que restringir a sua força militar, teve que aceitar a perda de territórios para seus rivais, como por exemplo para a França, e observou na sua própria economia uma série de dificuldades, né? Desemprego, ingerências, casos de corrupção, coisas que acontecem ao longo do mundo capitalista sempre. Mas somou-se a essa condição econômica e social uma condição ideológica. Porque começam a surgir líderes carismáticos, carismáticos no sentido de serem cativantes, de serem convincentes, de serem eloquentes, que começam a fazer discursos muito duros, condenando o sistema, condenando as injustiças sociais, condenando as desigualdades econômicas, condenando a corrupção, condenando os políticos tradicionais, enfim, falando de forma muito dura aquilo que o povo europeu queria ouvir. E isso fez surgir uma nova força política
que a Europa assistiu nascer com certa preocupação, mas também com certo descaso, e que viria a ser uma força política que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial. Mas mais do que isso, uma força política perigosa para a civilização, porque ela simplesmente pregava que aqueles que não estão conosco têm que ser subjugados, têm que ser derrotados, têm que ser excluídos, têm que ser exterminados, que foi justamente o fascismo. O fascismo que veio com Mussolini na Itália, com Franco na Espanha, com Salazar em Portugal, em uma certa parte, com uma certa influência com Getúlio Vargas no Brasil, uma certa influência dos fascistas em Getúlio Vargas aqui no Brasil, e sobretudo, principalmente, aquele que ficou mais famoso foi na Alemanha, um jovem militar medíocre, de carreira sem grande destaque, alguém que vindo de origem simples, que não tinha grandes aspirações, grande futuro, mas que encontrou na retórica, no discurso, uma arma muito poderosa. Eu estou falando de Adolf Hitler. Hitler, então, começa a arrebatar multidões, começa a organizar o partido nazista, e o surgimento desse fenômeno, o fascismo ou nazifascismo, vai levar o mundo à Segunda Guerra Mundial. Para não ficar muito longo esse vídeo, deixo para nossa sequência, ok? Até a próxima.